Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. E para que você seja abençoado, você tem que saber de uma coisa. Você tem que saber por que vem a maldição, por que vem os problemas, os desastres, por que vem as separações, por que vem o mal na vida das pessoas. Você quer saber por que vem o mal na vida das pessoas? A raiz de todos os males, sem exceção, qualquer que seja o mal que você sofra, que qualquer pessoa sofra, tem uma raiz, tem uma razão. E é isso que eu quero que você saiba, minha amiga, meu amigo. Porque se você sabe que a raiz do mal, onde está a raiz do mal que atinge a sua vida, da desgraça que acompanha a sua vida, se você souber, então o que você vai fazer? Você vai mudar de direção, é ou não é? Você vai deixar de fazer aquilo que você fazia que realmente conduzia você à destruição. Por exemplo, a pessoa estava vivendo bem, casou, estava muito bem, mas de repente o marido se envolveu com a outra mulher. E então, o que aconteceu? Aquela mulher que ele se envolveu, a amante, queria aquele marido para ela de qualquer jeito. Então ela contratou bandidos para matar a outra, a esposa dele. E então começou aquele inferninho na vida dela. Na vida dele, enfim. A coisa começou a pegar. Aí então vem polícia, vem advogado, vem cadeia, vem aquela propaganda, a propaganda da mídia em cima daquele fato, começa a explorar aquilo ali. Essa é a realidade. Então a pessoa sofre cada vez mais. Então, esse é um grande problema que nós temos na nossa sociedade. As pessoas erram, elas tomam atitudes erradas e colhem os frutos dessas atitudes. Então, bispo, diga qual é a razão da minha infelicidade para que eu possa mudar o rumo da minha vida. Para que eu possa mudar o rumo e ser feliz. Porque tudo que eu faço na minha vida até hoje dá para trás. Eu consigo algumas coisinhas, alguma alegria, algumas vitóriazinhas, mas depois logo vêm as perdas. E as perdas sempre são maiores. Quer dizer, eu dou um passo para frente e 10 para trás. Assim tem sido a minha vida. Minha amiga e meu amigo. Você precisa saber que o pecado é a raiz de todo o inferno que as pessoas vivem. Jesus fala sobre isso, que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. E o pecado é um espírito.
Se você comete um pecado, você comete algo movido por um espírito, o espírito do pecado. E o espírito do pecado faz você prisioneira dele. Então, não há como você se livrar do pecado sem uma atitude sua, de verdade, a atitude do arrependimento. Então, amiga e amigo, você quer mudar a sua vida? Você quer ser feliz? Ontem nós vimos a Eliana dizendo assim, eu gostaria de ser feliz, eu queria ser feliz, mas não sabia como. Então nós estamos aqui tentando alertar as pessoas inteligentes, as pessoas que pensam, as pessoas que vivem mais em função dos seus pensamentos do que propriamente do seu coração, dos seus sentimentos, para que elas venham tomar atitudes que venham beneficiá-las. Porque tudo que você planta, você colhe. Não tem jeito, tudo que eu planto, eu colho. Mesmo sendo de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo. Se eu plantar o que não presta, eu vou colher o que não presta. Essa é a realidade. Você pode estar cheia do Espírito Santo, mas se você plantar o que não presta, quer dizer, se você cometer o pecado, você vai colher o fruto do pecado, que é dor, aborrecimentos, falta de paz, enfim, um inferno, um pedacinho do inferno na sua vida. Então você vê aí as pessoas sofrendo, gemendo, padecendo, cada pessoa nesse mundo tem um dilema para contar, tem uma dor para falar, essa é a realidade. Mas essa dor, a origem dessa dor, a origem desse sofrimento, a origem desse inferno é o pecado. E olha só o que Deus fala sobre o pecado. Olha como é que ele trata o pecado. Olha só como ele diz. Ele diz para Caim, se bem fizeres, se você fizer o bem, não é certo que você será aceito? Com respeito à oferta que Caim ofereceu para ele, que não era uma oferta agradável. E se não fizeres bem, quer dizer, fizeres o mal, o pecado jaz à porta, o pecado está na porta, quer dizer, o espírito. E sobre ti será o seu desejo. Quer dizer, o pecado terá o poder do desejo daquela pessoa. Mas sobre ele, o pecado, você deve dominar. Preste atenção. O pecado tem o poder de conduzir a pessoa à desgraça, ao inferno que ela vive na vida dela, ao sofrimento, à dor, à depressão, tudo mais que não presta. O pecado. O pecado tem o poder, porque ele é um espírito. Mas Deus nos deu também o poder de fazer a escolha certa. Nós temos o poder de dominar o pecado. O pecado não tem domínio sobre aqueles que creem em Deus, sobre aqueles que querem a verdade, sobre aqueles que vivem na justiça. Então muitas pessoas sofrem, ficam julgando a culpa em Deus. Não é Deus não, ele não é o culpado da sua desgraça não, minha amiga, não é não. Quem é culpado é você que peca, você deu ouvidos ao pecado, você deu ouvidos ao espírito do pecado, e você vai sofrer, não tem nada com Deus. Deus não tem nada com isso. Como que você pode acusar Deus do seu sofrimento, da sua angústia, da sua desgraça? Você casou mal, você vai viver mal. Você casou com a pessoa errada, você vai viver o inferno. E Deus é culpado disso? Foi Deus que escolheu o seu marido? Foi Deus que escolheu a sua esposa? Não, não foi. Quando nós fazemos más escolhas, nós vamos colher maus frutos. Deus não tem nada com isso. O pecado tem poder de levar a pessoa a cometê-lo, a executá-lo, a usá-lo. Mas também nós temos poder sobre o pecado para neutralizá-lo. Nós temos o poder de dominá-lo. Deus fala assim, vocês têm o dever de dominá-lo. Quer dizer, Deus não pede nada, não diz nada que não aconteça. Se ele diz que nós temos o poder para dominar o pecado, é porque nós temos esse poder. Agora, é claro que nem sempre a pessoa quer.
Normalmente a pessoa se enreda pelo pecado, pelo erro, e aí depois colhe as consequências e depois vem colocar culpa em Deus. Eu não estou aqui defendendo Deus, não, porque não precisa disso, ele não precisa de defesa. O meu Deus é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o doador da vida. Ele é o Senhor do perdão. Com ele você encontra perdão, mas você também tem que buscá-lo. Você tem que querer esse perdão. Então é uma coisa que acarreta a outra. Se você vive no pecado e você gosta do pecado, como é que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida? Ah, bispo, ora por mim, ora por mim. O que adianta eu orar para você se você está vivendo no pecado e colhendo os frutos do pecado? O que adianta? Hein? Diga para mim, minha amiga, meu amigo. O que adianta? O que adianta? Você tem consciência de estar fazendo a coisa errada, de estar plantando o que não presta. O que adianta eu falar para você? O que adianta eu orar para você? O que adianta eu ensinar? O que adianta eu orientar? Não adianta nada, porque se você não quiser deixar o seu erro, o seu pecado, não vai acontecer nada. A oração minha não vai resolver. Desculpa falar assim tão francamente, mas é a realidade. Esse é um fato. Você tem que saber disso. Só tem um jeito para você. Você tem que deixar o pecado. Bispo, o senhor está falando uma coisa que não me agrada. Como é que eu vou deixar esse homem que eu amo tanto, essa mulher que eu amo tanto? Eu sei que é um relacionamento errado, eu estou vivendo num relacionamento errado, mas eu amo. Então, minha filha, não reclame da sua vida, não reclame dos seus problemas, não reclame. Continue curtindo o seu amor e a sua dor juntos. E ninguém vai poder fazer nada. É ou não é? Não é verdade? Pois bem, minha amiga, nós vamos ver que isso se deu com uma pessoa, era inteligente, mas sofreu por conta das suas más escolhas, até que um dia fez a escolha certa e a sua vida mudou. É o que nós vamos ver agora. O meu nome é Fernando Marinho, eu tenho 41 anos, sou de Vila Nova de Famalicão, como profissão trabalho na área da construção civil. Eu, quando tinha, aliás, desde que eu me conheço como gente, sempre tive muitos problemas na minha família. O meu pai era alcoólatra, a minha mãe trabalhava noite e dia para sustentar os filhos, éramos 10 irmãos, então passámos uma dificuldade muito grande, fome, mas eram momentos muito angustiantes que eu como os meus irmãos vivíamos nessa época. Com os meus 9 anos de idade, os meus pais se divorciaram, o meu pai seguiu o caminho dele, se esqueceu muito tempo de nós, e a minha mãe teve que trabalhar mais ainda, e por ela trabalhar muito, nós passámos a sermos independentes muito novos, eu junto com os meus irmãos. Assim que o meu pai ele saiu de casa, então aquilo foi como saísse o pilar angular, ou pilar de casa, porque eu espelhava muito no meu pai. O meu pai para mim era a pessoa mais importante que eu tinha. A pessoa que eu mais amava, era a pessoa que eu mais respeitava, era a pessoa que eu gostaria de ser um dia como ele. Comecei a trabalhar e todo o salário que eu ganhava dava para a minha mãe, dava-lhe todo o dinheiro, só que a miséria nunca deixou de existir. Ali eu comecei a fumar, comecei ali a beber e a tocar a minha vida até a idade dos 18 anos. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, eu consegui realizar um sonho que eu tinha de criança, que era ir para o estrangeiro e aprender uma língua, que era o alemão. E então eu emigrei. Comecei a ganhar um bom dinheiro, comecei a tocar a minha vida para a frente. Depois dali eu consegui construir uma sociedade de 2 empresas, comecei a ganhar bem, tinha a minha vida organizada, até que de repente eu novamente encontrei uns novos amigos. Eu tinha um relacionamento naquela época de 5 anos de relacionamento, vivia junto com uma moça alemã, e eu, ao conhecer aqueles amigos, comecei a me envolver não apenas que eu tinha o vício do cigarro,
a beber, fiquei com o vício de bebida, comecei a fumar drogas, como AX, também tomei vários ácidos, cheirava muita cocaína e acabei por perder a empresa. Não somente eu perdi a empresa, como ali eu perdi os carros que eu tinha, a casa que eu tinha, eu perdi o relacionamento que eu tinha e cheguei ao ponto de ser despejado e morei durante 4 meses na rua. Você verifica, confere que todos os testemunhos têm o antes e o depois. Antes cometeu erros crassos, pecados que destruíram a vida da criatura. E depois elas chegam no fundo do poço. Aí eu pergunto, é sorte? É má sorte? Foi má sorte da parte, por exemplo, dele, que era um construtor, um homem formado. Esse homem partiu para as drogas por livre e espontânea vontade. Ou foi uma má sorte? Não, não foi má sorte. Os amigos influenciaram, claro, mas quem escolheu aqueles amigos? Quem se envolveu com aqueles amigos? Foi ele. Então ele foi a causa da desgraça dele, porque ele tomou atitudes que não deveria ter tomado. Então veio o sofrimento pior do que ele quando era criança, quando viu o seu pai envolvido na bebida. Então, minha amiga, meu amigo, sirva esse testemunho como referencial para você mudar a sua vida, para você tomar uma atitude, para você não se deixar levar pela influência do espírito do inferno, do espírito do pecado, porque você vai sofrer, você vai gemer e ninguém vai poder fazer nada por você, a não ser que você venha se entregar ou sacrificar a sua vida pelo Senhor Jesus. Vamos continuar assistindo. Mendigo, digamos assim. Andava na cidade, lá morava na rua, não tinha amigos, perdi todos os amigos que eu tinha, todas as amizades eu perdi. Morava ou dormia nas obras, eu procurava um lugar onde tivessem obras, tentava entrava e dormia ali, em pleno inverno. Era uma frustração muito grande, eu não sabia o que é que estava a acontecer comigo. Havia pessoas que me conheciam e diziam que eu tinha que ser internado numa casa de pessoas com problemas mentais, porque eu não estava bem e eu fugia dessas pessoas. Mas eu mesmo não tinha explicação àquele vazio que eu sentia, àquela tristeza que eu sentia. Eu procurava alguma coisa, eu não sabia onde encontrar. Depois era desprezado, era humilhado. Num país que não era o meu país, eu saí dali e fui subir uma montanha alta, que eu ia lá muitas vezes para fumar drogas com os amigos, e ao subir nessa montanha eu dei um grito muito grande, um grito como se fosse desabafo, e pedi a Deus, se existisse um Deus, para me ajudar. Naquele momento que eu fiz isso, que eu gritei, Deus me ajuda, naquele mesmo momento é como se veio um pensamento ou uma voz, como se fosse mostrado com uma ideia e que me disse assim: sai daqui, vai para Portugal e vai para a Igreja Universal. Naquele mesmo momento eu saí dali e vim para Portugal. Consegui pedir por meio de um contacto com uma irmã minha para me ajudar a poder vir para Portugal. Eu vim para Portugal e ao chegar aqui a Portugal fui direto para a igreja. Ali eu consegui derramar todas as minhas lágrimas. Deus ouviu todas as palavras e Ele viu como me despojei totalmente ali. Deixei todos os vícios, ao fim de 3 meses, todos os vícios do álcool, das drogas, do cigarro e também da prostituição. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu dizia: mas o que é isso? Eu só ouvia falar no Espírito Santo. O Espírito Santo, tínhamos paz, tínhamos alegria, tínhamos força.
E eu ouvi aquilo, eu queria muito. Ao ir para casa, eu entrei num propósito. E esse propósito seria durante 40 dias, eu iria fazer um jejum. E nesses 40 dias, Deus ia ouvir tudo que estava dentro de mim, tudo. E no último dia do meu jejum, eu senti uma força tão grande, uma coisa que me envolveu de uma forma tão pessoal, tão forte, tão profunda. Uma alegria, um choro, uma coisa muito especial que não tem palavras que possam dizer. É algo que é muito pessoal. Quem passa, quem vive esse momento, é que a pessoa vai entender, mas não tem palavras para expressar o que foi. Foi o batismo com o Espírito Santo. Naquele momento eu recebi o Espírito Santo. Passei a ser uma pessoa determinada. Eu passei a ter equilíbrio. Eu passei a ter domínio 100% pela minha vida. O Espírito Santo, para mim, ele representa a minha vida. Portanto, sem o Espírito Santo é como se eu morresse, não tenho vida. É uma pessoa que morre, acabou, está ali o corpo, mas não tem vida. O Espírito Santo para mim representa a minha vida. Hoje a minha vida ela é uma vida de paz. Assim que eu recebi o Espírito Santo, nesses mesmos dias, eu passei a ter um reconcílio com a minha família. Ali eu consegui um trabalho, consegui tocar a minha vida para a frente. E ali eu conheci a minha esposa. Logo, no curto espaço de um mês, a minha vida mudou toda, sem explicação, como as coisas funcionavam, como as coisas surgiam. Eu conheci a minha esposa, que hoje somos casados e somos muito felizes. Hoje a minha vida é uma vida de paz, é uma vida de força, e é isso que eu levo para as pessoas. Então, minha amiga, meu amigo, o Espírito Santo, veja que depois que ele recebeu o Espírito Santo, normalmente acontece assim, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, depois que ela tem um encontro com Deus, depois que ela prioriza o Senhor Jesus na vida dela, que ela recebe o Espírito Santo, então o Espírito Santo a conduz a achar a pessoa certa para ela. É isso que acontece. Enquanto você não tem o Espírito Santo, é difícil, muito difícil, é muito difícil você encontrar a pessoa certa que vai encaixar direitinho com você, que vai ser par com você, parceira com você, parceiro com você. Então, o Espírito Santo é o segredo para um casamento feliz. E é sobre esse assunto que nós estaremos falando hoje à noite, no Templo de Salomão, às 8 da noite. Nós estaremos trabalhando para que você saiba como ser feliz. Como ser feliz. Ah, bispo, quer dizer que o senhor vai dar um segredo da felicidade? Exatamente. Não vou dar só o segredo, não. Vou dar a receita da felicidade. Mas você, obviamente, terá que vir. Tá bom? Graças a Deus. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei como
leva, meu Senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar, seja onde for, me leva, meu Senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. O que você faria para encontrar a verdadeira felicidade? Talvez a sua resposta seja simples: eu faria tudo. Não adianta pensar e achar que as coisas materiais dessa vida irão trazer a felicidade que você procura. Existe uma que vai além de tudo isso. E hoje, quarta-feira, o Bispo Macedo estará revelando o segredo da felicidade que dura eternamente. Você quer descobrir esse segredo? Esteja conosco hoje às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Daiane, eu tenho 35 anos. A minha infância, eu tive referências muito simples, mas a gente passava muita dificuldade. E tinha um tio meu, irmão da minha mãe, né, que ele era envolvido com o crime. Crescemos, esse meu tio veio a falecer e o meu irmão seguiu aquela vida que a gente presenciava, que o meu tio vivia. Logo com 16 anos eu já tinha tido a minha filha e fui pagar aluguel, saí de casa, porque eu não tinha referência nenhuma, nada me interessava de estar ali, de prestar satisfações. Meu irmão, ele muito novo, ele recorreu a um roubo para poder adquirir uma moto. Foi aí onde ele teve a primeira prisão. E nessa primeira, eu já tinha completado 18 anos e passei a acompanhar. Eu ia nas visitas, eu que corria atrás de advogado, eu que fazia as coisas para levar na visita, jumbo, tudo que era a respeito a ele. E todos os problemas que ele tinha deixado na rua ficou para mim resolver já com aquela idade. Eu, desempregada, tinha que dar um jeito de pagar meu aluguel, de me manter, de manter a minha filha. E aí foi onde eu fiz amizades, que eu comecei a clonagem de cartão. A gente tinha um escritório em um determinado lugar de São Paulo que era como se fosse um telemarketing. Ali ficava de 6 a 12 notebooks ou computadores, pessoas se passando como funcionários bancários. Então eu falei, pronto, agora já era. Agora eu já vi que a mente é essa. Então eu comecei de uma equipe, de uma turma, de um grupo de pessoas que fazia aquelas coisas, eu fui conhecendo pessoas que faziam coisas maiores. E aí aquelas pequenas iam perdendo um pouco o interesse, porque se eu podia ganhar 1.000 em uma semana, mas com um pouco mais de perigo, risco, eu pudesse ganhar 3, porque eu não ia me arriscar. Aprendi, né, a manusear armas, eu era muito agressiva, então com as pessoas que eu comecei a me relacionar, a gente começou a estudar para a gente pegar dinheiro grande. E assim, eu me tornei uma pessoa insuportável, porque a vida que eu estava levando me dava a sensação de poder. Então eu fazia cada vez mais as coisas como se as pessoas tivessem que me respeitar, porque eu tinha aprendido a manusear uma arma, porque eu tinha coragem de atirar em alguém. O que me definia era a palavra era egoísmo e frieza, né? O meu pesar maior foi minha filha. Tinha vezes que vinha aquele vazio. Às vezes eu estava num lugar, numa balada, bebendo, e com a maioria de pessoas criminosas que a gente falava que era, né, os torres, os mais considerados. Era a sensação de poder, tinha dinheiro para fazer o que queria, eu dava o que ela precisava, mas assim, vinha aquele desconforto, muitas vezes aconteceu de eu estar no meio da balada e daqui a pouco me dá aquele vazio e eu querer ir embora sem saber o que estava me incomodando. Eu sabia que estava faltando algo, mas eu não sabia o quê, porque o dinheiro
eu estava fazendo o que era errado, eu acabava tendo. Podia não ser a quantia que eu desejava, mas tinha. Aí, como eu acompanhava muitas pessoas que já tinham roubado comigo, assaltado, eu fui levar uma pessoa na porta do CDP. Né? E nesse dia, tinha uma voluntária lá, né? Do grupo NP. E ela chegou em mim e conversou comigo, perguntou se podia pegar meu nome para orar. E como eu já estava desesperada, eu falei sim, com certeza. Porque pelo menos para isso a gente tinha humildade, né? E ela foi falando ali sobre Deus, sobre de onde Deus podia livrar a gente aqui. E aquelas palavras dela foi se encaixando na minha vida. Foi quando eu falei, não, eu vou parar e eu vou ir lá nessa reunião. Ela me chamou e eu vou. Aí foi aonde eu me entreguei de vez, que eu coloquei a confiança antes de tudo, né? Eu falei, não, algo vai acontecer, eu não sei o quê. Foi numa reunião de setembro do ano passado. Um pastor, ele deu um exemplo de um testemunho que tinha passado sobre uma pessoa que já tinha, né, sofrido, mas eu lembro que foi falado do Vale de Ossos Secos, né? E ali ele explanou a respeito de a gente por estar na igreja, a gente é só um monte de osso seco. Não tem espírito, né? E aquilo me chamou a atenção. O testemunho daquela pessoa me chamou a atenção. Eu falei, eu também estou aqui, só sou um osso seco. Eu não pertenço a ele. Porque quando me chamou a atenção, foi porque ele falou assim, aquele que não é nascido dele, não pertence a ele, né? Quando caiu minha ficha, que estava tudo invertido, aí eu coloquei Deus em primeiro lugar e coloquei os meus pés no chão. Não, eu não vou descansar enquanto eu não receber o batismo com o Espírito Santo. Eu não sei explicar. Foi uma paz, mesmo que eu não tivesse ninguém, nem meu esposo, nem minha filha, nem ninguém. Ele basta. E assim, eu não sei decifrar. É uma paz, eu acho que a palavra é paz. Né? Eu descansei ali, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Eu não via mais as coisas com aquele medo. Que nem eu tinha medo do meu esposo me trair embora. E hoje eu sei que se ele fizesse isso, quem estaria perdendo era ele, porque eu tô com Deus dentro de mim. Ele está comigo, ele está em mim a todo instante. Então, assim, veio aquele valor, né? Meu Deus, como que uma pessoa faz tudo isso? E ele ainda me escolhe para morar dentro de mim. É incrível isso. Eu precisava falar de Jesus até para aqueles que estavam lá dentro. Já. Eu tive uma leveza, uma coisa assim, plena, sabe? Calma. Toda aquela riqueza que eu procurava quando eu fazia tudo errado. Eu não sabia que existia algo tão precioso que não precisava ser roubado. Hoje eu posso me definir como uma pessoa que ama o seu semelhante, sabe? Eu não consigo olhar para ninguém e sentir raiva. Até teve pessoas que me fizeram muito mal, mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, e eu falava, meu Deus, toma conta dessa pessoa. Se revela para ela, ver como que é bom ter essa paz. E hoje eu sou uma pessoa que eu sou honesta hoje. Hoje eu faço as coisas corretas, né? Eu sou fiel. Antes de ser fiel ao meu esposo, eu sou fiel a esse Deus. Eu sou uma pessoa calma, porque eu era muito agressiva, até com a minha família. Eu era uma pessoa muito bruta. Eu tenho calma, eu passo tranquilidade para eles. A minha família passou a buscar a Deus também. Hoje, para mim, é tudo. É o ar que eu respiro, é a minha saúde, é a minha salvação, é a minha base. Ele é a minha direção. Quer dizer, você entendeu, você percebeu o que ela disse aí, as palavras que ela falou que foram gravadas aqui comigo. Ela disse, eu tinha dinheiro, mas eu era uma pessoa pobre. Diante
do Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, todo o dinheiro, tudo aquilo que eu tinha, que eu possuía, não era nada. E era de graça. Para ter o dinheiro, em outras palavras, ela disse, para ter riqueza desse mundo, eu tinha que sacrificar, eu tinha que me arriscar, porque eu roubava. Eu era estelionatária. E para receber essa riqueza incalculável que eu recebi, que é o Espírito Santo, foi de graça. Muito legal isso, muito legal. E é isso que as pessoas precisam entender. As pessoas roubam, mentem, enganam, fazem de tudo por tudo para conquistarem as coisas dessa vida, desse mundo. Mas a riqueza maior é o Espírito de Deus. E aí você se torna uma pessoa feliz, de verdade. Vamos assistir mais um testemunho muito bacana esse. Bom, meu nome é Márcia, tenho 47 anos, vim de um lar destruído. Meu pai e minha mãe vivia em pé de guerra dentro de casa, numa casa com 14 irmãos. A gente passava a necessidade das coisas. Meu pai bebia e chegava em casa e muitas das vezes minha mãe não queria deixar ele entrar porque ele era muito nervoso e ele queria bater nela. E muitas das vezes ela fechava a porta para ele não entrar e ele vinha com um machado e invadia a casa com um machado e acabava entrando. Muitas das vezes via a polícia chegando para levar ele embora. E isso me acarretou muita tristeza, muita angústia e eu acabei entrando em depressão. Andava pela noite, bebia, fumava, entrei no mundo da prostituição, tudo para poder tirar essa tristeza. Acabei bebendo demais, bebia muito. E eu era católica, então não é falta de religião. Às vezes a gente fala assim, o que está te faltando é uma religião. Não é falta de religião, porque eu era católica, eu fui batizada, crismada, consagrada, fiz catecismo, primeira comunhão, 3 anos de perseverança e cantava no coral da Igreja Católica. Mas quando chegava a hora do sermão, eu descia correndo na lanchonete, tomava uma pinga pura e voltava para cantar na comunhão. Chegava em casa, tinha que entrar de 4, que não aguentava andar, de tanto que eu bebia. Já cheguei a dormir em calçada, bêbada, fumava 3 maços de cigarro por dia. Cheguei a ir no psicólogo para saber qual era a razão dessa tristeza, porque não tinha um motivo aparente. Tentei o suicídio. Cheguei a tomar 86 comprimidos para me matar. Descobri que eu estava com câncer e o médico falou que já estava muito avançado, já não adiantava fazer cirurgia, câncer no colo do útero. E também descobri que eu estava com displasia mamária bilateral, sentia muita dor nos seios. Cada vez que eu colocava o calcanhar no chão, era como se eu levasse murro nos seios. E eu sentia muita dor. Quando eu descobri, comecei a gastar muito com remédio, mas não estava vendo solução. E nessa época eu era separada. Meu ex-marido na época, né, ele falou assim para mim, vamos na igreja. Aí eu falei para ele, poxa, eu tô falando que eu vou morrer e você vem falar de igreja para mim? Poxa, eu já tô cansada, frequento a igreja, já tô dentro da igreja todo dia, que no caso tava cantando no coral, mas como eu já estava andando por perto da igreja, né, eu resolvi entrar. Assisti uma reunião, na outra eu me batizei, abandonei toda aquela vida, abandonei todas as amizades, abandonei tudo. O cigarro, a prostituição, a bebida, os lugares que eu andava, deixei de ir no coral. Veja que ela abandonou o pecado. Enquanto ela estava no pecado, a vida dela era um inferno. Mesmo dentro da igreja católica, mesmo cantando no coral, não adiantava nada. Vivendo no pecado não tem jeito. Você vai sofrer as consequências. Você vai ser infeliz. Você vai gemer. E ninguém vai poder fazer nada por você. Foi o caso dela. E é o caso de tantas pessoas que estão nos assistindo agora, que insistem em satisfazer a carne, em satisfazer o seu eu, o seu egoísmo, suas vaidades, mas no pecado. No pecado.
O caso da moça anterior que era estelionatária, ela vivia do pecado, ela conseguia dinheiro, mas ela vivia pressionada, sufocada pela depressão, por uma angústia, uma tristeza. Essa daí é a mesma coisa, só que ela não roubava, essa daí não roubava, não era estelionatária, mas ela fazia outras coisas que eram também pecado, e pecado é pecado. Pecado é um espírito, seja um pecado de roubo, seja um pecado de mentira, seja um pecado de prostituição, qualquer que seja o pecado é um espírito, e o espírito oprime, faz a pessoa ficar escrava dele e faz com que essa criatura, que a pessoa sofra cada vez mais. Mas quando a pessoa decide abandonar o pecado, a vida dela começa a mudar. Foi o caso dessa senhora. Vamos continuar assistindo. Passei a frequentar somente a Igreja Universal. Então eu me lancei total e completa nas mãos de Deus. A partir do momento que eu me entreguei total e completa nas mãos de Deus, Deus tirou. Totalmente. Fiz os exames, foi constatada a cura, e quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já estava totalmente curada. Para que eu tivesse vida, eu teria que receber o selo, que era o selo que me garantia a entrada no reino de Deus. E se eu não tivesse aquele selo, que eu não poderia não ser salva. Nesse dia, eu busquei com todas as minhas forças, com todo o meu coração. Busquei e eu fui envolvida naquele dia. Eu não falar eu senti, não é eu sentir, mas eu passei a ter paz. Eu vi uma diferença. Naquele dia eu passei a ser feliz. Então eu vi que eu não precisava de namorado, não precisava de marido, não precisava de amizade, não precisava de bebida, não precisava de nada para me fazer feliz. Eu passei a ser feliz. Então aquela alegria nunca mais saiu de mim. Hoje eu sou uma pessoa feliz, completamente feliz, graças a Deus. Hoje eu ando para frente e eu sei que a minha vida eu mostro Jesus. Por onde eu ando eu não preciso falar. As pessoas olham para mim e vê Deus estampado em mim. O Espírito Santo, ele transformou a minha vida total e completa, porque eu sei o que eu era antes de ter o Espírito Santo e o que eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa calma, hoje eu sou tranquila, hoje eu tenho a mansidão, eu não fico discutindo. Às vezes vem situações que às vezes quer tirar a gente do sério, mas hoje eu tenho domínio. Hoje eu consigo transparecer Jesus, até mesmo em situações difíceis. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei seu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo, cada dia que eu vivo, mas te amo. Incluíste a minha vida nos teus planos. Hoje vivo pra falar do teu amor.
mãos mostram ao mundo tua estrada, a minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto te amo, Jesus. Pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, a minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto te amo, Jesus. O que você faria para encontrar a verdadeira felicidade? Talvez a sua resposta seja simples: eu faria tudo. Não adianta pensar e achar que as coisas materiais dessa vida irão trazer a felicidade que você procura. Existe uma que vai além de tudo isso. E hoje, quarta-feira, o Bispo Macedo estará revelando o segredo da felicidade que dura eternamente. Você quer descobrir esse segredo? Esteja conosco hoje às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Marisete, eu tenho 53 anos, sou bancária. Eu deixei fake news entrar na minha vida, né? Eu acreditei em algo que eu não sabia se era verdade ou não. Que a igreja era uma igreja que só pensava em dinheiro, que roubava daqueles que eram miseráveis, aqueles que já não tinham nada. Só ia para a igreja acreditando que ia resolver algum problema e tinha que deixar tudo que tinha. Tinha que pagar para entrar. Isso a gente sempre ouviu falar. Mas de ouvir as pessoas falarem que ele era charlatão, porque o crescimento da igreja é inacreditável. Por que só ele cresce, só a Igreja Universal cresce? Então, na minha mente, o Bispo Edir Macedo realmente era um charlatão. Pensava isso. Porque não tinha outra explicação. Por que ele crescia tanto? Falavam que ele era macumbeiro, né? Que ele era um espírita, que ele fazia isso, que as pessoas entravam aqui e faziam lavagem cerebral. Então não tinha como você não ajudar, você era induzido a ajudar. Eu brigava muito com meu esposo, muito mesmo, sem motivo. Às vezes eu brigava com ele, financeiramente a gente estava quebrado e a gente não tinha condição para nada. A gente queria viajar, não tinha dinheiro, tinha criança pequena, queria comprar as coisas, não tinha como comprar, morava numa casa simples, tudo muito simples. Meu cunhado já estando na igreja, a vida dele já estando crescendo, ele me convidou. Aí eu não acreditava nos encostos, eu achava que era tudo mentira, que era artista, eu continuava achando que era artista. Só que eu já não sentava mais no meio da igreja, eu sentava até o terceiro banco, primeiro, segundo ou terceiro banco. E eu via bem de perto e eu comecei a observar. Aí eu comecei a ver a transformação das pessoas, porque quando manifesta alguém do seu lado, alguém perto de você, você observa essa pessoa. E eu fiz isso, eu observei e naquele dia eu passei a acreditar. Realmente a pessoa que manifesta, ela manifesta porque tem um mal agindo na vida dela. Aí eu comecei a ter vontade de tirar esse mal da minha vida. E a nossa vida foi mudando a partir daquele momento, quando a gente começou a buscar Deus e a se colocar a nossa vida no altar, a nossa vida começou a mudar. A gente não tinha condição nem para pintar o apartamento.
E de repente a gente teve condição de fazer uma reforma toda no apartamento. Então eu comecei a ver Deus nos pequenos detalhes, observar que eu já não brigava mais. Eu discutia com meu esposo sobre alguns temas, mas eu não brigava mais, eu não queria ir embora de casa e nem me afastar dele. E aí a gente começou a ver a grandeza de Deus. Porque daí tudo que era pequeno a gente viu crescer exponencialmente, né? A empresa dele, que era um quartinho cheirando mofo, hoje é uma empresa maior, hoje ele tem mais clientes. Os meus filhos, graças a Deus, eles estão bem financeiramente também, todos trabalhando. Então a gente viu o agir de Deus. Eu me senti muito prejudicada pela fake news, porque se eu não tivesse me envolvido, deixado me levar pelo que os outros falavam e pelo que me mostravam, do bispo, da igreja, eu estaria muito melhor hoje. E a fake news ela é muito perigosa porque a gente se envolve e erra acreditando que está acertando. A gente não, eu estou me defendendo deles, eu estou me defendendo da igreja, eu não vou nem passar perto dessa igreja. Aí a pessoa fica doente, falando que aqui não vem, que aqui não pisa, que nós somos todos loucos, né? Então a pessoa prefere manter uma vida lá embaixo a acreditar que tem chance para mudar. Eu falaria o que Jesus falou: vem e vê, porque não tem outro caminho. Só a pessoa vindo e vendo é tirar a prova, e o melhor testemunho é o da vida da pessoa. Eu já vi muitos testemunhos, mas o melhor é o da minha vida, a pessoa que eu era e que eu não sou mais. Senhor, hoje eu vim falar contigo. Eu não sei o que há comigo pra estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado. Me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor. É verdade, meu Pai. É impossível a gente ser feliz aqui embaixo sem a Tua presença. É impossível a gente viver na fé, permanecer na fé, viver pela fé sem o Teu Espírito, sem o Espírito Santo. Porque se o Senhor Jesus precisou do Espírito Santo para fazer o seu trabalho, fazer a Tua vontade, meu Pai, imagine nós. Ó poderoso de Israel, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus, segundo a palavra prometida dele, quando disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu venho a Ti em favor dos aflitos, dos feridos, dos cansados, sobrecarregados, que querem mudar, que não têm prazer no pecado. Antes, são escravos do pecado, mas querem se libertar dele. Então eu peço, Espírito Santo, que neste instante venha cair a ficha, essas pessoas venham entender que a vida delas depende do abandono ao pecado, para que então elas possam seguir livres na vida e tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado ou prometido para os que creem.
Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, venha por esse povo, venha tocar nessa criatura e fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu te peço em nome de Jesus, opera essa transformação, esse milagre na vida dessa criatura agora. Dá um sinal para ela, meu Pai, de que o Senhor está ouvindo essa oração e respondendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel. Pois ele é o guarda de Israel não dorme. Quer dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel não dorme. E ele está sempre atento àqueles que o invocam na sinceridade, aqueles que são puros, são sinceros. Às vezes a pessoa está no pecado, mas ela é sincera. Então essa sinceridade ela tem que aproveitar para se libertar do pecado e falar com Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele ouve e atende. Hoje à noite nós estaremos tratando desse assunto. O que eu faço para ser feliz? Eu não sei. Eu não sei o que fazer, ó bispo, mas eu quero aprender. Eu quero ser feliz. Hoje à noite aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda,